Almas queridas, aqui presentes, almas queridas das redes sociais, bom dia. Formulo a todas, a todos, votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso estudo bíblico desta hora traz um tema de grande alcance, de grande significação, uma advertência, um alerta para todos nós. Qual é o tema? Planos para matar Jesus. Em outras traduções consta o pacto da traição. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 1 a 6. Convido-os à leitura e ao estudo. Estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou. Assim buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amigos de Jaboticabal, Sandra Matos, Roselina Martelli, Rosa Claro e certamente outros afetos muito queridos, alegro-me com a companhia estimuladora e carinhosa de todos vocês. Como vemos, nosso tema de hoje narra aquele momento em que os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando um meio, um modo de matar Jesus. Quando Judas entra em cena, pode causar estranheza à primeira vista, não para nós, os espíritas, para os cristãos com Cristo, mas eu começo reverenciando Judas Iscariotes, dizendo
do meu amor, da minha gratidão a este discípulo amado, como os outros 11 discípulos. Jesus não errou ao admitir Judas Iscariotes entre os 12. Jesus não estava enganado. Jesus não estava iludido. Jesus admitiu-o no colégio inicial dos discípulos por razões graves, divinas. Nós, portanto, neste breve estudo, de forma alguma vamos malhar Judas Iscariotes, porque eu que falo com vocês estou ainda exposto a muitos riscos. Reconheço-me frágil, vulnerável. Ainda apresento características muito semelhantes às de Judas Iscariotes. E sem magoar os irmãos aqui presentes e a todos vocês que me prestigiam com a companhia, em algum momento, em alguma circunstância, é possível, ressalvadas as exceções, que todos nós venhamos a apresentar uma ou algumas características de Judas, como veremos nos próximos momentos. No versículo 1, vemos que estava próxima a festa da Páscoa. Só a Páscoa é tema para o nosso estudo, mas este não é o objetivo. Direi somente agora que a Páscoa era e continua sendo e será por muitos milênios uma festa muito importante no calendário judaico. Como sabemos pelas narrativas bíblicas, os israelitas ficaram escravizados ao Egito por 400 anos, até que o líder Moisés, político extraordinário, estrategista, médium, uma das maiores culturas e inteligências de todos os tempos, um missionário, conseguiu a libertação dos israelitas em relação ao Egito. Então, a Páscoa celebra a libertação do povo de Israel, ou os judeus, hebreus, a depender de como se pretende estudar o tema, celebra esta libertação. E esta Páscoa, como todas as Páscoas, se faz acompanhada de rituais estes que compreendem, dentre outras coisas, uma alimentação especial, sem levedura, sem fermentação, e com uma leitura de um texto
onde a libertação do Egito está preservada totalmente. Então, Jerusalém estava em festa. Era noite ou dia de quinta-feira e os peregrinos estavam em Jerusalém. Jerusalém, à época, tinha uma população fixa de mais ou menos 50 mil habitantes, mas nesta ocasião atingia a cifra extraordinária de pelo menos 1 milhão de peregrinos. E os sacerdotes e os fariseus tramam a morte de Jesus. Jesus estava em Jerusalém há vários dias. Nós encontramos em Lucas 12 episódios, desde a entrada triunfal de Jesus até o sermão profético que se triparte, 12 episódios, e agora vem este momento histórico. Os sacerdotes e os escribas, portanto, que desde sempre nutriam o propósito de matar Jesus, encontravam neste rebuliço, nessa festa, nesta concentração incomum de pessoas, uma oportunidade para matar o Mestre. E no versículo 3, vemos: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, porque ele era da cidade de Queriotes, e aportuguesando-se a expressão, fica Iscariotes, ou seja, o nome da cidade de origem de Judas passou a compor o seu nome, o que era, à época, uma prática muito comum, o qual era do número dos 12. Diz o versículo 3, entrou, porém, Satanás em Judas. Que Satanás é este? Uma interpretação literal, teológica, antiga, sugere que seja o demônio ou os demônios, o capeta, daimon, uma expressão grega antiga. É possível que Judas estivesse sob a influência de espíritos perversos? Sim. É possível que Judas estivesse sob a influência de obsessores na linguagem espírita? Sim. É possível que os adversários do Mestre, que os adversários do Evangelho, que não queriam o advento nem do Messias e nem do Evangelho, tenham assediado, influenciado Judas ao ponto de levá-lo a este comportamento inadequado? Sem dúvida. Mas nós podemos também traduzir Satanás como sendo as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas imperfeições. Judas, como todos nós, tinha um perfil psicológico, uma personalidade. Eu cito agora
8 prováveis características da personalidade de Judas. Por que Judas agiu assim? Por que Judas agiu assim? Para respondermos a esta indagação, precisamos, ainda que superficialmente e ligeiramente, penetrar no psiquismo, na mente de Judas. É possível que Judas estivesse desiludido com Jesus, desapontado com Jesus. Encontramos ainda hoje muitos crentes de todas as denominações religiosas que se desiludem, que se desencantam, que ficam decepcionados com Jesus, com Deus, porque Deus e Jesus não os atende exatamente como querem, quando querem, e desertam, e se vão, e abandonam a causa, viram as costas. Não é impossível que isto tenha acontecido com Judas também. É possível ainda que o nosso irmão Judas Iscariotes, nosso irmão em Cristo, filho de Deus, tanto quanto nós, a quem devemos amor e gratidão pelas lições que nos legou, pelas experiências que nos legou, pela advertência que encontramos em Judas, pelo vigiai e orai que o comportamento dele nos sugere, porque a invigilância dele, a distração, o levou ao comprometimento da oportunidade. E recordando um velho brocardo popular, nós precisamos dizer honestamente, humildemente, desta água não beberei, porque a qualquer momento é possível que eu venha beber desta água, ou você, se isto não te ofender a alma, não te magoar o coração. Porque traição é muito mais do que podemos supor. A indiferença, o desprezo, é uma traição à oportunidade. O descaso para com as causas nobres não deixa de ser uma traição. A deserção é uma traição, dando amplitude a esta palavra. É possível que Judas tenha se deixado levar pela ganância, tanto que ele recebeu dinheiro, segundo outros evangelistas, 30 moedas de prata. Lucas silencia sobre isto. É possível que Judas tenha se deixado levar pelo imediatismo, pelo materialismo, na sua pressa, na sua ansiedade, no seu assodamento, na sua precipitação em pretender que as ideias do Cristo triunfassem rapidamente e através dos meios políticos e humanos. Talvez Judas tenha pecado pela sua falta de compreensão. Não compreendeu Jesus, não compreendeu o Evangelho e se perdeu.
não podemos descartar ainda a possibilidade de que Judas tivesse suas inseguranças, suas dúvidas. Quem não as tem? Quem, vez ou outra, não se deixa vacilar na sua confiança, na sua fé, na sua esperança? E se espíritos, voltando para o versículo 3, ou nele permanecendo, se espíritos conseguiram acesso à mente de Judas, entrando nele, é porque na intimidade de Judas havia emoções, sentimentos, pensamentos, propósitos que se afinavam com as sugestões das sombras. As sombras exteriores, quando se conectam com as sombras interiores, consegue muito mais do que quando a sombra exterior encontra luz em nossa intimidade. Então, as trevas internas, os adversários internos, ensejam a conexão com os adversários externos. E tudo pode acontecer. Vemos no versículo 4 que o próprio Judas foi ao encontro dos sacerdotes e dos escribas. E vemos em toda esta passagem, amigos e amigas, que muitas vezes os adversários de uma causa integram aquela causa, são os íntimos daquela causa. Os adversários do Espiritismo não são os católicos, os evangélicos, os umbandistas, os profitentes da messiânica, da Seite-Honoyer, não. Os adversários da doutrina espírita são os maus espíritas. Não direi os espíritas frágeis, estou me reportando aos maus espíritas, aos falsos espíritas, aos espíritas oportunistas, francamente maliciosos, desonestos. Como os adversários da Igreja Católica não são os espíritas ou evangélicos, são os maus católicos. Como os adversários das igrejas reformadas não são os espíritas e os católicos, são os maus crentes, que não honram o compromisso com a sua denominação religiosa, que não se dedicam, que não se apresentam para o estudo, para o trabalho, para uma vida devocional. E os sacerdotes com os escribas e fariseus resolveram dar dinheiro. E Judas, versículo 6, concorda e busca oportunidade para entregar Jesus sem alvoroço. Vemos pelo versículo 6 que é Judas quem se encarrega de organizar como e quando entregaria Jesus. E juntando os versículos 4, 5 e 6, em que Judas aceita o dinheiro que lhe é ofertado, vamos recordar aqui duas passagens
que são duas sugestões bibliográficas. A primeira delas, o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, capítulo 12, Os Descobridores do Homem. E segundo este capítulo, são 4 os descobridores do homem e da mulher, evidentemente. Quais são esses descobridores? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Como vemos, Judas descobriu-se a si mesmo em razão de algo que aí está, o dinheiro e o poder. Mas precisamos ter sempre em mente que o dinheiro é neutro. Em princípio, o dinheiro não é nem bom e nem mau. A culpa nunca é do dinheiro. É sempre nossa, em razão das nossas fraquezas. Tanto é assim que muitas pessoas se deprimem diante de certas necessidades ou se revoltam, e outras crescem em suas necessidades. Muitos se perdem com o dinheiro, mas outros transformam o recurso financeiro em bênçãos, em oportunidades para atender a muitos e a muitas causas nobres. E reforçando este pensamento, é a segunda referência bibliográfica, é o que temos na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E quem desejar estudar este versículo à luz do pensamento espírita, busque o livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico, capítulo 48, Dinheiro e Atitude. E Paulo escreveu assim: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Porque a paixão do dinheiro não é o dinheiro em si, mas é a nossa emoção, é o nosso sentimento, é o que pensamos sobre o dinheiro, é o que queremos, ou seja, a visão que temos íntima dentro de nós a respeito das coisas é que vai determinar o nosso comportamento diante destas mesmas coisas. Se pensarmos que o dinheiro é oportunidade para o orgulho, para a prepotência, para a vaidade, nós aplicaremos o dinheiro em obediência a estas tendências. Mas se pensarmos que o dinheiro originariamente pertence a Deus, que somos simples depositários e que nos compete utilizá-lo a benefício geral, outra será a destinação do dinheiro. Não culpemos, pois, nem a necessidade, nem a dor, nem a aflição, nem o dinheiro, nem o poder, nem as provocações para justificarmos as nossas quedas. Há muito a ser estudado, mas não temos aqui a pretensão de esgotar o tema.
Abraço carinhoso a todos, recordando mais uma vez que Judas, em algum momento, poderá ser eu mesmo. Judas, em algum momento, poderá ser todos nós. Por isso, dentre outras razões, Jesus admite este discípulo entre os 12 por amor a Judas, na intenção de ajudá-lo, porque Judas poderia não passar por essa experiência. Não havia uma fatalidade que obrigasse Judas a agir assim. Foi uma livre escolha de Judas, talvez sob influência espiritual, mas não era uma influência irresistível. Ele poderia ter oposto uma resistência à altura e evitado esta queda. Jesus, pois, admite-o no colégio por Judas, pelo Evangelho, porque vem para os fracos, para os pecadores, para os necessitados de toda ordem. Mas Jesus também aproveita a experiência de Judas para nos advertir quanto aos perigos que ainda rondam os nossos pés, reconhecidamente frágeis e inseguros. Mais vigilância, mais oração, mais entrega aos propósitos divinos, diminuindo assim a perspectiva de queda para as nossas almas. Ana Cecília, Ana Paula, Maria do Virges, Hamilton Miranda, Cláudia e outros tantos afetos, o meu amor, a minha gratidão, com votos de esperança e paz em Cristo Jesus.